Sim, eu sou Diana Lima, professora e assessora virtual, e eu tenho produzido conteúdo sobre home office, empreendedorismo, autocuidado, ética, desenvolvimento pessoal e algumas reflexões para a vida. Hoje nós vamos trabalhar o tema: você trabalha ou é só dona de casa? Então, quem nunca ouviu essa máxima? Eu acredito que quase todas as mulheres que são donas de casa, cuida do seu lar, dos seus filhos, devem ter ouvido em algum momento essa pergunta: você trabalha ou é só dona de casa? Como se o trabalho de dona de casa não tivesse importância ou não fosse um trabalho. A pessoa ficasse ali de boa e não trabalha. Então, isso é um pouco de ignorância. Então, a mulher ela não precisa trabalhar fora de casa para que a sua atividade seja chamada de trabalho. Se as funções que uma mulher desempenha no seu lar não são consideradas como trabalho, é preconceito, desvalorização, até porque a dona de casa ela tem múltiplas funções. Então é uma, seja mulher ou seja homem, porque existem alguns homens que também são do lar e eles fazem todas essas atividades, cuidam dos filhos, passa roupa, enquanto a sua esposa trabalha. Isso varia, não são apenas as mulheres que ocupam esse papel, também tem alguns homens que ocupam. Então, assim, são múltiplas funções, seja mulher ou seja homem que trabalha cuidando do lar e da família, esses desempenham essas funções, mas geralmente a maioria são mulheres. E trabalhar, ser dona de casa, não é apenas uma condição, também pode ser uma opção. Existem famílias em que elas optam para que um deles, né, um dos membros da família, o pai ou a mãe, fique no lar cuidando de todas as. Deixa o caminhão passar. Cuidando de todas essas atividades, cuidando dos filhos, da alimentação, enquanto o outro trabalha fora. Então não deixa de ser um trabalho. E não fazem isso apenas pessoas fracassadas profissionalmente, porque não conseguiram se dar bem na sua profissão, vira dona de casa. Então, essa visão de que a pessoa é uma dona de casa apenas porque ela não teve outra saída ou porque é uma mulher oprimida pelo seu marido, pela sociedade, então por isso ela tem essa condição de ser dona de casa, como se fosse algo danoso, prejudicial, desprezível. Eu acredito que isso é muita falta de conhecimento mesmo, de valorização das pessoas, das profissões, das atividades, né, laborais de cada um. Não significa dizer que porque uma pessoa é dona de casa, ela é uma pessoa fracassada, triste, que não se cuida. Então, muitas dessas pessoas, elas fazem isso por escolha, por planejamento próprio, planejamento entre o casal, sempre levando em consideração a qualidade de vida da família, o bem-estar da família, a segurança também da família e daquilo que eles mais prezam, que eles consideram mais importante. Ser dona de casa tem muitos desafios e um deles é que é um trabalho sem fim. Então, se você trabalha no escritório, no comércio, numa empresa, o seu trabalho ele encerra no final da jornada. Então, após 8 horas, o seu trabalho ali encerra, você arruma a sua mesa, guarda seu arquivo, seu material de trabalho. No outro dia, você chega no seu local de trabalho e tudo aquilo que você organizou no dia anterior está lá, prontinho, esperando, e você vai começar a trabalhar de boa e vai ser muito bom. Em casa, não é comum isso acontecer. Então, em casa, as coisas elas não permanecem arrumadas o tempo todo e dificilmente de um dia para outro. Só permanece a louça lavada se você lavar antes de você dormir, sendo que você é a última pessoa a dormir, porque se ficarem algumas pessoas acordadas, seus filhos, seu marido, no outro dia você vai encontrar a louça suja na pia. Então não é uma coisa que você vai arrumar e vai encontrar prontinho e arrumado, porque a casa, o lar, ele tem vida. Então uma casa viva é uma casa em que pessoas elas agem, elas comem, elas brincam, elas espalham objetos também pela casa. Então não é aquela coisa asséptica, totalmente tudo nos lugares, 100%. Então o lar ele é vivo, é um ambiente que tem vida. Então quem trabalha no lar, ele tem uma jornada incansável e algumas vezes abre mão até dos seus cuidados pessoais. Então, às vezes não tem nenhum reconhecimento também por parte dos seus familiares, do seu companheiro, às vezes dos filhos. E é muito grosseiro perguntar a uma pessoa que cuida do seu lar, dos seus filhos, do seu cônjuge, se ela trabalha ou se fica apenas em casa. Então é muito grosseiro, é muito cruel você achar
muito insensível também e muito injusto você achar que uma pessoa que cuida de uma casa, cuida de todas as atividades do lar, dos filhos, da alimentação, ela não trabalha. Então é uma pergunta muito grosseira, uma pergunta muito insensível e eu acho que desnecessária. É uma pergunta que você poderia guardar para você, não fazer. É, então, até as mulheres. Então, algumas mulheres, elas fazem essas perguntas para outras. Eu acho que falta um sentimento de compreensão até. Então, até mesmo as próprias mulheres, que são a maioria que exercem esse trabalho, se referem às outras com essa pergunta. Eu já fui perguntado sobre isso por trabalhar em casa. Então, você não trabalha, só fica em casa? Eu não fico em casa com uma governanta tomando conta de mim, da minha filha, das minhas atividades. Eu fico em casa trabalhando. O trabalho doméstico, as atividades domésticas é um trabalho. Vamos entender que trabalho não é apenas vínculo empregatício formal e remunerado. Trabalho é labor, trabalho é esforço, produção, gestão, organização, gerenciamento, cuidados. Então, tudo isso está dentro da ideia de trabalho. Não necessariamente é obrigado você ter uma carteira assinada, ser remunerado, ter hora para começar e para terminar. É trabalho. Então, se você é dona de casa, não despreze esse título. Se você é dona de casa, não tenha vergonha de dizer, pois seu trabalho é lindo, é digno, você está se gastando em prol do melhor para sua família. Até porque família não é apenas um acordo entre pessoas que se toleram e concordam em morar na mesma casa. Então não é apenas pessoas que se toleram, que se suportam, então a gente dá certo, vamos morar ali, a gente forma uma família. Não é somente isso. Formar um lar não é apenas pessoas que se juntam e vão morar ali naquele lugar. Às vezes as pessoas estão ali, elas concordam em várias coisas, mas elas não são uma família. Elas não têm essa ideia de ter um lar. Então a gente precisa entender que o seu lar, a sua família, é uma construção que é preciosa e você precisa priorizar e não ter vergonha se o seu trabalho é no lar, se você é uma dona de casa, se você é um dono de casa e precisa que a sua esposa trabalhe fora e você cuida dos seus filhos, você administra todas essas funções da casa, cuida da alimentação, não é motivo para se envergonhar. Você tem uma jornada laboral árdua. Não aceite que ninguém te diminua, que ninguém te desqualifique. Você, quando possível, delegue também atividades para seus filhos, para que eles possam entender o valor do trabalho colaborativo. Então, não deixe que ninguém venha lhe humilhar, lhe rebaixar, por você executar essas funções. Então, ser dona de casa é sim um trabalho muito digno, um trabalho muito árduo e que demanda muito tempo e que não para. Então, é um trabalho que merece respeito, compreensão, principalmente dos familiares. E se você gostou desse tema, comente. Se deseja que mais assuntos assim sejam abordados, deixe a sua sugestão. Eu agradeço muito a participação de vocês, tanto aqui no Instagram, quanto também no YouTube e no Facebook. E eu agradeço muito tudo que vocês fazem, as curtidas de vocês, os comentários. E até o próximo